Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais amados e profundos da Bíblia. João, capítulo 10. Este texto nos apresenta uma das imagens mais poderosas de Jesus, a do bom pastor. É uma passagem que fala diretamente ao nosso coração, oferecendo conforto, segurança e uma direção clara para a nossa vida. Vamos juntos explorar as riquezas dessa mensagem e descobrir como ela pode transformar o nosso dia a dia. No início do capítulo 10, Jesus começa com uma parábola bem interessante. Ele fala sobre o aprisco das ovelhas, que era um lugar cercado, geralmente por muros de pedra, onde as ovelhas passavam a noite em segurança. Havia uma única porta e um porteiro que aguardava. Jesus diz que todo aquele que não entra pela porta, mas pula o muro, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa imagem era muito familiar para as pessoas daquela época. A vida de pastor era comum, e todos entendiam a relação de cuidado e dependência entre o pastor e suas ovelhas. O que Jesus está fazendo aqui é criar um contraste muito claro. Existem aqueles que se aproximam do rebanho com más intenções, os ladrões e salteadores. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Na história, esses falsos líderes religiosos e messias enganadores queriam apenas se aproveitar do povo, sem se importar de verdade com o bem-estar deles. Mas então, Jesus se revela. Ele diz: "Eu sou a porta." Pensem nisso. Ele não é apenas o pastor que entra pela porta. Ele é a própria porta. Isso significa que não existe outro caminho para a salvação, para a verdadeira segurança, para o aprisco de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Qualquer outra tentativa de chegar a Deus, por nossos próprios méritos, por outras filosofias ou religiões, é como tentar pular o muro. Jesus é o único acesso legítimo e seguro ao Pai. Quando passamos por essa porta, que é Cristo, encontramos salvação. E não só isso, o texto diz que podemos entrar e sair e encontrar pastagem. Isso fala de liberdade e provisão. Não somos prisioneiros dentro do aprisco. Em Cristo, temos a liberdade de viver uma vida abundante, nutrida e plena. Ele nos dá o alimento espiritual de que precisamos, a sua palavra, a sua presença. Ele nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nos sentimos perdidos, buscando nutrição em lugares errados, em coisas que não satisfazem? Jesus nos lembra que a verdadeira pastagem, a verdadeira satisfação, só se encontra nele. Depois de se apresentar como a porta, Jesus avança na revelação e declara uma das suas afirmações mais conhecidas: "Eu sou o bom pastor." O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, a profundidade do amor de Deus por nós é revelada de forma espetacular. Jesus não é como um pastor assalariado, um mercenário, que ao ver o perigo, o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, porque ele não tem um compromisso real com elas. O mercenário só está interessado no seu salário, na sua própria segurança. Mas Jesus, o bom pastor, é diferente. Ele nos conhece pelo nome. Existe uma relação íntima e pessoal. Ele diz: "Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim." Pense na beleza disso. O Criador do Universo não nos vê apenas como uma multidão anônima. Ele conhece você. Ele conhece o seu nome, seus medos, seus sonhos, suas lutas. E por causa desse relacionamento, Ele está disposto a fazer o sacrifício supremo. Ele dá a sua vida por nós. Essa não é uma promessa vazia. Na cruz, Jesus enfrentou o lobo, o pecado, a morte, o diabo, e deu a sua vida para nos proteger, para nos salvar. Ele não fugiu. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Jesus não foi por pessoas perfeitas, mas
por nós, em nossa imperfeição. Esse é o coração do bom pastor. Outro ponto fundamental em João 10 é a voz do pastor. Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." No meio de tantas vozes que gritam por nossa atenção todos os dias, a voz da dúvida, do medo, da ansiedade, da cultura, das falsas promessas, como podemos discernir a voz do bom pastor? A resposta está no relacionamento. Quanto mais tempo passamos com Ele, lendo a Sua palavra, orando, buscando a Sua presença, mais familiarizados nos tornamos com a Sua voz. É como reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão barulhenta. Você a reconhece porque a conhece bem. A voz de Jesus sempre trará paz, direção alinhada com as Escrituras e nos chamará para mais perto dele. Ele nunca nos guiará para o mal ou para longe do Pai. Ele diz que as suas ovelhas não seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é um mecanismo de proteção espiritual que Deus nos dá. Quando estamos sintonizados com a voz do pastor, conseguimos identificar o engano e nos afastar dele. E qual é a promessa para aqueles que ouvem a sua voz e o seguem? Jesus nos dá a garantia mais segura que poderíamos imaginar. Ele diz: "Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai." Vamos parar um pouco para absorver a magnitude dessa promessa. Primeiro, vida eterna. Não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos como um presente. Segundo, a segurança absoluta. Jamais perecerão. É uma promessa definitiva. E por quê? Porque estamos seguros em suas mãos. Imagine isso. Você está sendo segurado pela mão de Jesus. Já seria uma segurança incrível, certo? Mas ele vai além. Ele diz que também estamos na mão do Pai. Estamos duplamente seguros, guardados pelo poder do Filho e pelo poder do Pai, que é maior do que todos. Não há força no universo, nem o diabo, nem as circunstâncias, nem nossas próprias falhas, que possa nos arrancar desse lugar de segurança. Quando o medo bater, quando a dúvida tentar te dizer que você não é bom o suficiente, lembre-se desta verdade. Você está seguro nas mãos do Pai e do Filho, e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso não nos dá uma licença para viver de qualquer maneira, mas sim uma profunda paz e confiança para vivermos para Ele, sabendo que nossa salvação não depende da força do nosso aperto na mão dele, mas da força do aperto dele na nossa mão. No final do capítulo, Jesus ainda faz uma declaração surpreendente. Ele diz: "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor." Aqui, Jesus estava falando sobre os gentios, sobre todos nós que não éramos do povo de Israel. O plano de salvação de Deus sempre foi universal. O coração do bom pastor é tão grande que ele deseja alcançar todas as pessoas, de todas as nações, tribos e línguas. Isso nos lembra da nossa missão. Como parte do rebanho de Cristo, também somos chamados a participar dessa busca pelas outras ovelhas. Somos chamados a compartilhar a boa notícia do bom pastor, para que outros também possam ouvir a sua voz, entrar pela porta da salvação e encontrar a segurança e a vida abundante que só Ele pode oferecer. O sonho de Deus é um só rebanho, unido sob o cuidado de um só pastor. Para concluir, a imagem de Jesus como o bom pastor em João 10 é uma fonte inesgotável de esperança e conforto. Ele é a porta, o único caminho para Deus. Ele é o bom pastor que nos conhece pessoalmente e deu a sua vida por nós. Ele nos guia com sua voz e nos mantém seguros em suas mãos poderosas. Talvez hoje você se sinta como uma ovelha perdida, sem direção, com medo dos lobos que rondam sua vida. Talvez você esteja cansado de seguir vozes estranhas
que só te levaram a lugares de vazio e dor. A boa notícia é que o bom pastor está te chamando pelo nome. Ele te convida a entrar pela porta, a ouvir a sua voz e a encontrar descanso e segurança em seu cuidado. Entregue sua vida a Ele. Confie nele. Permita que Ele seja o pastor da sua alma. Você descobrirá que não há lugar mais seguro e amoroso do que nos braços do bom pastor. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor do bom pastor. E claro, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!